Fala pessoal, aqui é o Fábio falando. Trabalho com marketing digital há mais de 7 anos. Já faturei mais de 15 milhões em vendas usando as redes sociais. Só nos últimos 2 anos, faturei mais de 4 milhões através de anúncios do Facebook Ads. Vou te mostrar como seu negócio ou serviço local pode ser mostrado para 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 pessoas em apenas um dia. Clique no primeiro link que está na descrição do vídeo, que eu te explico mais. Bora pro vídeo? Termina com a Suzane tinha mentido para a mãe, dizendo: olha, eu me separei do Daniel. E era uma mentira, eles continuavam namorando. Aí a mãe acredita, mas começa a investigar a Suzane e descobre que ela tá com o Daniel, porque ela dá uma incerta na casa do Daniel e flagra o carro da Suzane lá. Então é a partir desse flagra que desencadeia o crime, inclusive, porque vira uma discussão, o pai ameaça. Só que aí ela escreve, a mãe escreve num papel sulfite: te peguei, e coloca no para-brisa do carro da Suzane e vai embora. Caramba. Aí aqui é a Suzane encontrando o papel lá, te peguei. Só que aí quando a pessoa corre pra cá pra achar que vai estar contando o resto da história, não, eu começo a contar uma outra história, ela vai estar aqui no meio. Aí a pessoa vai lendo e assim até vai. chegar nesse ponto. Até chegar. E aí quando termina um outro gancho desse, que não resolve logo em seguida, Sei. aí a pessoa quando vê, acabou o livro. Isso acontece muito em filme, né? Que coloca uma cena super importante e aí, em vez de Sim. continuar dali, vai Sim. todo o lance até chegar. Toda Pra a história deixar até ele deixar ele ali. Tem uma senhora que o recorde dela, ela leu num voo do Rio pra Paris. Aí eu falei, não é possível. Que a São quantas horas? 12? 12 horas. 12 horas. Falei, não é possível. Ela lia em 12 horas. Falei, olha... Aí eu começo a falar, gente, quem lê muito rápido não assimila... Tão bem. Porque eu acho que os dois livros, ele tem muita informação sublinhar, tem muita coisa na entrelinha que as pessoas não conseguem. Por exemplo, esse gancho aí das prostitutas, ninguém sabe que as prostitutas... Quer dizer, ninguém não, é um exagero, mas muita gente lê e não consegue saber por que tem tanta prostituta no livro sobre Elise Matsunaga. Tipo, eu expliquei agora, né? Mas aqui também as pessoas não entendem o que esses crimes paralelos têm a ver com... Porque eles não são escolhidos aleatoriamente. Eu preciso... todos os livros que tem... Todos os crimes que tem aí são pessoas que estão matando mais ou menos pelas mesmas motivações da Suzane, assim. São pessoas que matam ou por amor, ou por motivos financeiros, ou por... sempre tem uma desestrutura familiar envolvida. Entendi. Antes de falar do caso da Suzane, eu queria que você explicasse a diferença do seu livro e da Ilana, por exemplo. Você é jornalista e a Ilana Casoy também escreveu sobre o caso da Suzane e dos Nardoni. Qual que é o approach? Qual é que vocês atacam o problema de forma diferente, né? Que você estava me explicando antes da gente começar. Sim, é que assim, a Ilana, ela é criminóloga, né? Então o livro dela é um livro técnico, é um excelente livro, diga-se de passagem. Um especialista. Eu não li o Caso de Família, eu li o Quinto Mandamento, que foi que eu acho que é o que juntou e virou o Caso de Família. O livro dela é muito bom, mas é um livro técnico, assim. Ela não é jornalista, né? Então ela vai ela na pesquisa, ela é uma ótima pesquisadora. O livro da Suzane, o meu livro da Suzane, ele é um livro reportagem. Então ele é feito a partir de documentos, mas os documentos eles não são suficientes para a minha narrativa. Eu preciso das entrevistas. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso conversar com psicólogos, com advogados, com prisioneiras. Eu preciso compor a biografia da Suzane. Esse livro aqui é uma biografia não autorizada da Suzane. Igual o da Elise Matsunaga é uma biografia não autorizada da Elise e do Marcos Matsunaga. Então, dito isso, como você começou esse livro? Eu comecei de maneira muito por acaso. Assim, eu nem sonhava em escrever livro. Eu trabalhava na revista Veja, eu cobria Lava Jato na revista Veja, fazia investigação. Caramba! E vivia em Curitiba. E eu era... Um personagem que eu era setorizado era o Marcelo Odebrecht. Então, tudo que era do Marcelo Odebrecht eu fazia. Fiz a prisão, fiz a delação premiada, acompanhei ele na carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba. Quando a Lava Jato completou um ano redondo, eu não lembro agora se foi 3 ou 4 anos,
a revista Veja resolveu publicar uma série de livros, eram 10 livros, cada um contando um personagem da Lava Jato. E me convidaram para escrever sobre o Marcelo Odebrecht. Só que aí, paralelamente, o meu chefe tinha me pedido para... Ele tinha feito um pedido assim bem aleatório. Ele falou, olha, eu quero a Suzane nas páginas da revista. Eu falei, sério, mas qual o gancho? Não sei, vai achar o gancho aí. Aí eu comecei, tipo, pesquisando o processo de execução penal, entrevistando pessoas ali em volta da Suzane e tal. Aí eu descobri que ela ia ter a primeira saidinha no regime aberto, ou seja, ela tinha já conseguido o endereço para sair. Aí eu levei essa pauta para a revista, né? Então, olha, eu levei esse gancho, olha, vai ter primeira saidinha, ótimo, vamos fazer então. Só que eu procurei a Suzane, a matéria era o que a Suzane vai fazer fora da cadeia na primeira saída. Só que eu procurei a Suzane e ela não quis dar entrevista. Eu falei, ó, mas se não quer dar entrevista, isso não impede que eu faça, né? Aí eu comecei a reconstituir a vida da Suzane a partir da entrevista com as colegas de cela dela, com os familiares da família Albergue, que era para onde ela iria. E aí, conversando com as presas, eu descobri um universo muito interessante dentro de Tremembé. Aí, beleza, saiu a matéria na revista Veja, a matéria fez muito sucesso, a matéria sobre a Suzane e tal, mas aí eu continuei fascinado com aquele universo prisional. Comecei pesquisando mais sobre o caso. Aí, quando eles me convidaram para fazer o livro do Marcelo Odebrecht, eu falei, cara, eu não tenho interesse em fazer um livro sobre o Marcelo, porque ele não é um personagem que me desperta curiosidade. Aí eu aproveitei, já que o livro ia ser editado pela editora Abril, eu aproveitei e disse, olha, mas se tu quiser um livro sobre a Suzane, eu faço, que eu acho que tem uma história bem legal aí para ser contada, principalmente a vida dela na cadeia. Porque para essa matéria na Veja, eu tive acesso aos exames, os testes psicológicos dela, e que dizia que ela era manipuladora, que ela era altamente sedutora, que ela tinha agressividade camuflada. E o teste psicológico é mais ou menos assim. Primeiro que, quando o preso que cometeu crime violento contra membros da própria família, quando ele começa a sair no regime mais brando, a justiça ela quer saber como está a cabeça desse criminoso, né? Claro. Saber, por exemplo, se ele não vai cometer crime de novo, se ele está arrependido. Aí eu falei, cara, tem material para um livro. Aí no início eles disseram, não, é Lava Jato, Suzane, não tem nada a ver com Lava Jato. Aí beleza, só que eles fizeram uma pesquisa mercadológica e descobriram que o livro ia vender muito. Falaram, olha, a gente quer o livro da Suzane. Aí foi assim que eu comecei a fazer o livro da Suzane. Quando eu tava terminando... Mas não saiu pela Abril, né? Saiu não, pela porque Matrix. a Abril ela entrou em recuperação judicial. Ah, tá. Aí eu mudei de editora. Aí o bom é que quando eu mudei de editora, eu já levei o projeto pronto, já tinha o título, já tinha a foto da capa. Foi tudo escolhas minhas mesmo. Entendi. Quando eu tava na última... A Suzane, eu tava fechando o livro da Suzane, ela teve mais uma saidinha e eu fui acompanhar a saidinha da Suzane. A última que eu ia relatar no livro. Que ela continua saindo até hoje. Você pediu entrevista? Não, ela nunca quis dar entrevista. A primeira vez que eu pedi entrevista pra ela, ela é muito manipuladora, Suzane. Ah, é? E ela é espertíssima. E te confesso até que eu quase fui manipulado por ela. Quando eu estava fazendo a matéria da revista Veja sobre ela, eu já estava pensando em escrever o livro. Então aí eu falei pra ela, olha, Suzane, eu tô fazendo um livro assim assado, quer me ajudar a fazer um livro? Ele disse, você não tá fazendo uma matéria pra revista também? Eu falei, tô. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro esperar sair essa matéria na revista. Se eu gostar dessa matéria, eu te ajudo no livro. Eu falei, tá bom então. Só que aí eu cheguei lá pra minha chefe. Ela falou assim, Ulisses, é óbvio que ela tá te manipulando, claro. porque que matéria a Suzane gostaria sobre ela? Nenhuma, a Suzane é uma criminosa. Ela quer que tu emplaque uma matéria positiva na revista, não existe isso. Então ela tá tentando te forçar a fazer algo que ela goste para ela te ajudar no livro. E quem te garante que depois que saiu a matéria no livro, na revista, ela vai te ajudar no livro? Primeiro que é subjetivo dizer se tu gostou ou não. Ela vai dizer, a matéria pode estar ótima, ela vai dizer, olha, não gostei. Então aí, o que aconteceu? Quando eu estava cobrindo a última saidinha do livro da Suzane,
saiu a Elise Matsunaga pela primeira vez. Eu nunca tinha feito nenhuma matéria sobre a Elise Matsunaga. Eu ia cobrir o julgamento dela pela revista Veja, mas foi no mesmo dia que caiu aquele avião da Chapecoense e eu Sei. fui mandado para Medellín para fazer o resgate lá Caramba. dos jogadores, ou seja, perdi até o julgamento dela. Só que aí, o que me chamou a atenção na saída da a Suzane e a Ana Carolina Jatobá, elas saem da cadeia, parece duas ratazanas, assim, elas saem correndo, entram no carro e desaparecem. A Elise não, ela saiu desfilando, vestindo uma bata branca, carregando uma sacola, dando tchauzinho para as pessoas e Caramba. tal. E nessa saída dela, aqui, a porta da cadeia parece uma porta de escola, tá o pipoqueiro, tá os familiares, vai ficando aquela rodinha de, de, de criminosos lá na frente, fica aquela muvuca igual de escola. Sei. Aí eu tava lá vendo, acompanhando a Suzane, aí uma mulher assim começou a bater palma, quando a Elise saiu. Aí uma mulher bateu palma, quando eu vi a outra tava batendo palma. Sabe aquela palma contagiante? Sei. Quando eu vi, tava todo mundo batendo palma. Aí eu virei assim pra uma mulher que tava do lado, que eu já até conhecia lá, uma prisioneira de Tremembé. Eu falei, por que estão batendo palma pra Elisa? Eu falei, que a Elisa é muito querida. E essa é a primeira saída dela, a gente tá ovacionando. Essa palma é uma forma de dizer, seja bem-vinda à liberdade. Cara, ficou uma palma, assim, quando eu vi até eu tava batendo palma. É mesmo. Tava todo mundo batendo Contagiante, palma, né? contagiante. Aí, quando ela entra no carro da advogada, uma outra presa, assim, parece que ela tinha a voz bem amplificada, ela gritou assim: vai, Elise, vai cuidar da vida que você merece. Aí deu um estalo. Eu disse: não, aí tem uma história boa. Primeiro, uma É. criminosa. Apesar de a gente Não, podemos voltar a qualquer saído momento. para Elise, eu até abro o livro com. Depois. A apresentação do livro é uma salva de palmas, ó, que eu conto essa Situação. essa experiência Ah. da saída dela. Porque as pessoas perguntam, por que escrever um livro? A resposta está aqui. É. Porque eu vi que ela era uma criminosa peculiar. As mulheres se identificam muito com a Elise. Ela virou uma referência para essas mulheres que querem se livrar de relacionamento tóxico, para as mulheres que isso que eu te falei, as mulheres mandam muitas mensagens para mim dizendo, olha, eu entendo por que a Elise fez o que fez. Claro que pontuando que ninguém deve resolver problema matando outra pessoa, não é a forma mais fácil de se livrar de um relacionamento tóxico, abusivo, mas é o que a Elise fez e infelizmente é o que muitas mulheres pensam a fazer. Aí, dito isso, a gente pode voltar aqui para outra Isso. anjinho, né? É. Carinha de anjo. Aí ela vai pra segunda saída. Aí ela vai para a última saída. Pra última. Para a última saída. Aí é a última vez que eu acompanho ela. A Suzane nunca deu entrevista para o livro, mas nem por isso ela deixou de colaborar. Eu checava muitas coisas com ela. Inclusive, no dia que o namorado dela, que o noivo dela me deu aí o presente que eu te repassei aí, que eu comprei, que deixa bem claro que eu não ganhei. Ela tinha pedido para eu não colocar no livro, se pudesse, para não colocar no livro questões religiosas, porque ela não. Era uma condição, daria, sabe, eu posso até te ajudar, mas tem como você não abordar questões religiosas? Mas que questões? É porque ela estava tentando ser pastora na época. É verdade. Só que aí eu falei, obviamente, que não. O jornalista não faz esse tipo de acordo. Primeiro que. Nem uma concessão. A gente até faz concessões, mas não essas. Por exemplo, tem prostituta no livro sobre Elise que está com o nome trocado porque ela me pediu. Tá. Então é uma outra Claro. tipo de concessão. No caso da Suzane, não tinha como esse tipo de concessão ser feito, porque a passagem, a vida religiosa da Suzane é importante dentro da cadeia, porque ela entra luterana. Aí ela se torna católica fervorosa de rezar o texto, ela aprende a rezar o texto. Aí depois ela flerta com o espiritismo, porque tinha uma presa espírita lá que fazia umas mesas brancas que dizia que para ela falar com a mãe. E depois ela flerta com o candomblé, porque ela conhece uma presa lá também, e sai de lá evangélica, tentando ser pastora. Ou seja, até a religião, ela é meio. A Suzane é meio conveniente na hora de escolher uma religião. Por exemplo,
quando ela debuta na cadeia, ela seduz uma agente carcerária, uma carcereira, que elas não gostam que fale carcereira, é agente segurança penitenciária. Mas enfim, pro leigo entender, uma carcereira. E a carcereira, ela retribui essa amizade tentando converter a Suzane pro catolicismo, que ela começa a dizer: minha filha, você tem que rezar, você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender a rezar o texto para ter paz, porque ela era assombrada pelo fantasma da mãe dentro da cadeia. Então ela vira católica nessa seara aí de... Quem que fala isso, que ela é assombrada pela... Ela fala nos testes psicológicos. Teste psicológico, cara, é um mundo privado que tu não tem ideia. Muitas pessoas perguntam como tu descreve diálogos da Suzane se ela não colaborou com o livro. Então. Como você descreve diálogos entre o Manfred e a Marisa, se eles estão mortos, entre o Manfred, entre a Suzane e o irmão, que também não colaborou. Cara, quem tiver acesso aos laudos psicológicos, que são inquéritos assim bem robustos, ela entra no mundo privado a ponto de reproduzir mesmo essas passagens. O psicólogo pergunta: seu pai deu uma bufetada, o que ele te falou? Ele falou isso, o que você falou? Eu falei aquilo. Então é a partir desses laudos, dessa narrativa, que eu reconstituo as cenas e os diálogos. Isso é público? Isso qualquer um pode acessar ou não? Não. Esses laudos? Não. Inclusive, um dos motivos também que ela usa para me processar é isso, que eu violei sigilo processual e sigilo profissional das psicólogas, que é guardado sob sigilo. Fala, meu bebê! Espero que você tenha gostado do nosso canal Podcópia e eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, ativa o sininho, curte, compartilha bastante e nos siga nas redes sociais. Beijo, bebê! Até o próximo vídeo!